Amém, Jesus. Pode se assentar, chamar aqui sem mais delongas o nosso querido amigo Pastor Lucas de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas pela vida do Pastor Lucas. No decorrer dos anos, Deus nos dá parceiros, amigos, no decorrer da caminhada, e aqui está um amigo, um parceiro a qual Deus nos deu. Sempre que ele está em São Paulo, eu já falei para ele: Lucas, está em São Paulo, a agenda é aqui na CIA, e sempre ele está aí com a gente. Glória a Deus pela sua vida. Pastora Maíra não pôde estar aqui porque está em missões lá em Floripa, né? Ele falou que vai sair daqui, já vai passar em Floripa, pegar ela e descer para o sul, né? Missionário, pastor, nos abençoa há muito tempo. Pastor Lucas, sempre é um prazer, esteja livre, que Deus possa liberar algo do céu para as nossas vidas através da sua vida. Tamo junto. Aleluia! A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vocês estão bem aí? Amém. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus bem alto. Amém. Uau! Eu gosto desses assembleianos. Deus é bom, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, de mais uma vez poder compartilhar, estar junto com vocês. Eu falo que toda vez que eu venho aqui na CIA, eu me sinto em casa. Me sinto em casa porque essa é a minha família, essa é a minha casa também. Amo demais, eu faço parte dessa história. E cada vez que eu venho aqui, pastor Beto, a igreja está mais bonita, cara. Eu não sei, cheguei aqui, eu falei assim, agora tem um púlpito novo. A última vez não tinha o púlpito, não tinha a cruz ainda. Eu falei, meu, tá... Que fera, estou muito feliz. Trago um beijo da mulher mais linda desse universo. Desculpe as demais irmãs, mas a mulher mais linda desse universo mandou um abraço para vocês, um beijo para vocês, a pastora Maíra. Estava falando agora, mandei uma foto do louvor aqui do pessoal. Ela falou assim, para de me atiçar, para. Ela está lá, ela realmente não pôde estar. É muito estranho, irmãos, a gente andar sozinho. E homem não sabe andar sozinho. Eu falei, eu não vou ficar sozinho em casa nada, eu vou lá para São Paulo. Não vou, ela foi ministrar com o pessoal da F-Hop em Florianópolis, numa conferência. Eles passaram uma semana ali ministrando no acampamento, e está acabando agora à noite o encerramento da conferência lá. E então eu deixei ela na vinda, deixei ela em Florianópolis, segui viagem, vim para cá, numa semana aqui para ver a família, para poder ministrar na casa de alguns irmãos, na igreja de alguns irmãos, de alguns amigos. E agora realmente, amanhã às 3 da manhã, né, essa madrugada, eu estou regressando para lá, estou voltando, e a minha ideia é sair daqui 3 da manhã para chegar às 2 da tarde lá em Floripa. Nem vou olhar a praia para não dar vontade, passo direto ali, vou e volto, porque terça-feira eu tenho compromisso lá com os músicos e fazer bastante coisa. Estou muito feliz também, a pastora Márcia está aqui, uma amiga, a pastora Regina. A pastora Regina é minha tia, viu, gente? E estou muito feliz, amo a vida de vocês, são mulheres ungidas. E eu vou fazer menção de uma pessoa, de um casal que está aqui também, que eu vi agora, o Lucas e a Tainá tá ali também, ó. Amo vocês, viu? Tá minha irmã também, minha sobrinha que está aqui no meio. Que bênção, irmãos. E eu queria compartilhar uma palavra ao coração de vocês. Deus está fazendo grandes coisas, irmãos. Sabe que eu entendo que esses são dias decisivos da nação brasileira, são dias decisivos que Deus está fazendo na igreja evangélica, na igreja cristã, naqueles que professam a fé em Cristo. Deus está sacudindo, Deus está movendo. E sabe que nesses últimos meses eu estudo, todo mundo sabe que eu toco sax, e nesses últimos meses eu voltei a ler um pouco mais sobre adoração, eu voltei a ler um pouco mais sobre esta área, porque eu estava escrevendo um material, escrevendo um livro, e o Senhor me mostrando, levando trazendo a minha memória, fazendo com que eu pudesse lembrar que adoração não tem nada a ver com música. Adoração não tem nada a ver com música. O Senhor, Ele está buscando os verdadeiros adoradores, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Gostaria de, bem rapidamente mesmo, porque eu tenho certeza que Deus quer fazer muitas coisas aqui ainda, amém? Sabe que eu estava entrando por aqui, na hora que eu estava chegando aqui, eu entrei, eu sentia cheiro de casa nova,
cheiro de coisas novas. Então você se prepare-se, pastores, que Deus ele está movendo algumas coisas para vocês viverem coisas novas dele, para que vocês possam acessar a um novo nível, um nível mais profundo com ele, de novidade de vida, amém? Então eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, um texto que todos nós conhecemos. E eu gostaria de compartilhar uma palavra. Se eu pudesse dar um título para o que eu vou conversar com vocês hoje, eu diria o romper da adoração. O peso de glória num romper da adoração. Irmãos, olha só, no final desse culto, nem comentei contigo, poderia, né? Olha só, eu tenho alguns livros, irmãos, só tenho 6 exemplares do livro, eu trouxe alguns livros, eu estou lançando um livro agora em novembro, Em Busca dos Verdadeiros Adoradores, eu só tenho 6, está com a minha irmã lá atrás, com a Aline, amém? Se vocês tiverem interesse, é um material que eu estou falando um pouco sobre adoração, amém? Evangelho de João 4, verso 23, acharam aí, irmãos? Diz assim, ó: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Vou ler de novo: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça por um instante, eu quero apenas orar. Pai, nós te agradecemos nesta noite pela tua presença que é real neste lugar. Senhor, nós desde o início desta reunião, nós iniciamos cantando cânticos, adorando ao Senhor, entoando cânticos de adoração a Ti. Por isso, Espírito Santo, nós te damos liberdade completa nesta noite, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser. Traga, Senhor, um bálsamo, refrigere as nossas almas, e que nessa noite possamos ouvir verdadeiramente o Teu Espírito Santo falar conosco. Peço, ó Pai, que abra os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, enche este ambiente de glória, Pai, que esse ambiente seja saturado da Tua presença. Nós damos liberdade ao Teu Espírito Santo, para o Senhor curar. Se tiver alguém que entrou aqui enfermo, com alguma dor, que agora, neste exato momento, no decorrer da palavra, sejam curados no poder do nome de Jesus. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco. Nós damos liberdade, nós te agradecemos pela Tua presença, agradecemos pela leitura da Tua palavra e pedimos: fale conosco em nome de Jesus, amém e amém. Sabe, irmãos, é muito interessante quando nós vamos falar de adoração, e esse é o tema que eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês. É que nós estamos acostumados, quando nós falamos de adoração, atrelar a adoração ao ministério de louvor, ao ministério de música. É muito comum quando nós chegamos na igreja, irmãos, eu passo por muitas igrejas, ministro em muitos lugares, e todas as vezes que nós chegamos nas igrejas, nos lugares, quando nós falamos de adoração, o povo já fala assim: mas o grupo de louvor tocou. Quando nós falamos de adoração, a maioria das pessoas já começam dizendo assim: ah, mas a irmã canta, o irmão toca. Eles estão atrelando a adoração sempre à música, sempre ao ministério de louvor, a parte da música da igreja. Sendo que, na verdade, adoração não tem nada a ver com música. Eu conversei a última vez que estive aqui com os ministros, com os músicos aqui, e eu falava muito claro sobre isso. Adoração não tem nada a ver com música. A música é apenas uma ferramenta para que algum adorador possa usá-la. Quantos estão comigo? E é interessante quando nós falamos disso, que adoração não tem nada a ver com música. Isso então me remete que a minha vida verdadeiramente precisa exalar um bom perfume ao Senhor. Esses dias atrás nós gravamos uma canção e o refrão da canção diz o seguinte: que a minha vida seja uma melodia aos seus ouvidos, Senhor. Então isso significa que quando eu e você entregamos as nossas vidas para Jesus, nos convertemos, e quando a gente fala da palavra conversão, não é uma mudança de religião, e sim é conversão, é você estar caminhando por uma rota, e chega um determinado momento que você fala assim: eu não posso mais caminhar por ela, eu preciso trocar de rota. Ou seja, eu estava caminhando por aqui, a partir de agora já não caminho mais aqui, e sim começo a viver uma nova vida. Agora preste atenção que interessante, eu estou morando no Rio Grande do Sul há 5 anos, mais ou menos,
E o Rio Grande do Sul, quem já esteve lá, sabe que o gaúcho gosta de churrasco. E é muito comum o gaúcho, quem já foi para lá, ver um gaúcho, por exemplo, num domingo, às 10 da manhã, 11 horas, sair todo trajado na rua, com as suas roupas de gaúcho, e do seu lado direito um facão, que, irmãos, eu vou falar, é afiado, aquele facão deles, cara. Se eu andasse com um facão desse aqui em São Paulo, era certo que eu ia ser preso, cara, é certo, porque é um facão que eles andam, e aquele facão ali faz parte do traje do gaúcho. E aquilo me chama atenção, me marca, porque às vezes a gente está conversando com algumas pessoas lá, a pessoa entrega a vida para Jesus, e presta atenção em algo, ela entrega a vida para Jesus, e aí eles brincam, num tom de brincadeira, eles falam assim, eu me converti, mas o meu facão não, porque eles têm aquela fama de ser briguento, sabe, do gaúcho, não tira onda comigo, porque a gente resolve no facão. E aí alguns deles falam assim, pastor, eu me converti, mas meu facão não. Aí, claro que em tom de brincadeira, alguns outros talvez em tom de verdade, não sei, veio à minha mente entender algo, como que eu posso me converter e as minhas atitudes não? Como que eu posso me converter e os meus olhos seguir sendo maus? Não tem opção de eu me converter e a minha vida seguir das mesmas rotinas, as minhas mãos seguir tocando coisas que não devem tocar, os meus olhos vendo coisas que eu não posso ver, porque o verdadeiro adorador não tem a ver com a música, porque tem a ver com a tua vida diária, tem a ver com o que você vive diariamente. A partir da hora que você entrega a sua vida para Jesus, você está entregando corpo, alma e espírito, ou seja, todo o meu corpo, a minha vida, passa então a mudar de rota. Eu passo não mais viver as práticas que eu vivia antes, agora eu começo a viver práticas novas, vivendo coisas novas. Ou seja, o verdadeiro adorador é aquele que a vida por completa adora a Jesus. Vocês estão aí, irmãos? Estão comigo? Então eu tenho que entender, eu preciso fazer essa base para eu poder entrar nessa mensagem, que você precisa entender que a sua vida diária, ela vive você precisa tê-la para adorar ao Senhor. Então quer ver uma coisa? Eu passo já não mais querer viver um evangelho de domingo à noite, eu passo agora a querer viver um evangelho de segunda-feira. Quer ver que eu te explico? O evangelho da segunda é quando você chega no teu trabalho, não tem ninguém lá para te ver e você vai ter que exalar o bom perfume de Cristo. O verdadeiro adorador é quando você chega amanhã cedo lá no teu trabalho, no teu negócio, na tua empresa, na tua faculdade, e as pessoas olham para você e falam assim, o ouvido dele não é pinico, o ouvido dele só ouve coisas que é de Deus, a boca dele só fala coisas que pertencem ao Senhor. Então as minhas atitudes passam a ser mudadas porque eu sou um verdadeiro adorador. Agora, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando nós começamos a caminhar, a gente entende que a estratégia perfeita de Satanás, ele não quer, você tem que entender algo, Satanás ele não quer somente te matar, Satanás não quer simplesmente te derrubar, mas Satanás, a estratégia principal de Satanás nesses dias é te desarmar. Se você estiver desarmado e chegar numa batalha, diante de uma guerra, desarmado, a guerra já é perdida. Quer que eu te explique um pouco mais? Vamos lembrar da história de Davi? Lembra quando Davi, por exemplo, ele chega diante do Golias, nós todos conhecemos a história de Davi e Golias, e nos remetemos a 1 Samuel capítulo 17, É interessante quando nós vemos a história de Davi e Golias, porque Davi e Golias, desde pequenininho, a gente já é acostumado a lembrar que Davi matou o gigante, sim ou não? A gente é acostumado quando a gente chega em 1 Samuel capítulo 17, e vemos que a história parece que de Davi se resume somente no episódio que ele atira aquela primeira pedra e derruba o gigante. Mas na verdade, a história de Davi não se resume nisso dali. A história de Davi não se resume, não é resumida somente nesta guerra. A história de Davi tem uma história, tem uma trajetória, tem um processo. E esse processo não ausentou Davi de passar. Deus não ausenta você de processos.
Você precisa ter clareza disso, que para você viver uma vida de intimidade com Deus, de verdadeiros adoradores, não te ausentará de processos. Davi então, ele chega diante da batalha, no momento crucial. Davi era um menino, e a Bíblia diz o seguinte, que Davi ele vai para a batalha com 5 pedras, que ele pega num riacho, só que a história de Davi não resume ali. Eu não posso ler 1 Samuel 17, se eu não ler o contexto dela. Nunca vou esquecer, Dr. Russell Shedd usa uma frase, dizendo, texto sem contexto é pretexto. Então eu quero que você entre e entenda um pouquinho o que a Bíblia está dizendo nesta passagem de 1 Samuel, porque a estratégia de Satanás nesses dias é te desarmar. Irmãos, guarde algo no coração de vocês, se o diabo conseguir desarmar, tirar a sua ferramenta, você é presa fácil para ele. Por isso Deus coloca em você o fôlego de vida para que você possa exalar um bom perfume para Ele. Agora, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 13, para você entender onde eu quero chegar. 1 Samuel, capítulo 13, verso de número 19. Primeira Samuel capítulo 13, verso de número 19. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus. Olha só, presta bastante atenção. Olha o contexto, a base que está trazendo para o texto de 1 Samuel 17. Está dizendo o seguinte aqui. Naquela época, olha só, verso 19. 1 Samuel 13, verso 19. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espada e lanças. Olha o verso 22 agora, parte A. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos. Amém? Até aqui. Presta atenção em algo. Por isso que você precisa entender o contexto para a gente chegar no texto. A Bíblia está dizendo o seguinte, que os filisteus, eles chegam diante do povo de Israel, e eles roubam das mãos do povo de Israel. Ele pega os ferreiros, aqueles que faziam ferramentas, e ele tira diante das mãos deles os ferros, as armas, ou seja, tudo que tinha de armamento. O povo os filisteus, toma das mãos do povo de Israel e diz o seguinte: a partir de hoje vocês vão ficar sem armas, vocês vão ficar desarmados. Então eu roubo essas ferramentas, eu roubo a matéria-prima de fazer as armas e também tiro das suas mãos aqueles que sabem construir armas. A partir da hora que eu tiro isso de vocês, vocês ficarão vulneráveis para qualquer batalha ou guerra que você venha enfrentar. Vocês estão vulneráveis a esta guerra, e essa guerra já é perdida, porque você está sem arma e não tem como construí-la tampouco. E aí o texto está dizendo o seguinte, que nesse cenário todo, Davi, nessa passagem mais ou menos, ele tinha aí seus meados de 14 a 15 anos, é somente você ver a história, se você começar a entender a história, o seu contexto, você vai ver que quando Davi vai matar o Golias, Davi não era um adulto, Davi não era um cara de 19, 20, 22 anos. Primeiro ponto que eu te provo isso, é que Davi não podia ir para a guerra. Davi, naquele momento, ele estava estreando o iFood. Irmãos, ele era simplesmente entregador de marmita. O pai dele fala o seguinte: você pensa que iFood agora é atual, 2022? Nada, iniciou atrás. É o entregador de marmita. O pai dele fala o seguinte: você vai pegar essas comidas, você é pastor de ovelhas, você cuida das minhas ovelhas, mas pega a comida e você vai levar comida aos seus irmãos que estão na guerra. E Davi pega as suas marmitas, as marmitas dos seus irmãos, e vai levar então para os seus irmãos. Quando ele chega diante dos seus irmãos, ele depara com a guerra.
E ele depara que então o povo estava insultando o povo de Deus, estava insultando o povo de Israel. E Davi fala o seguinte: sabe de uma coisa? Eu vou lutar esta batalha, eu vou lutar essa guerra. Aí o povo olha para ele, os próprios irmãos estão falando assim: você é louco, cara, você é muito novo, você é muito jovem para fazer isso. Ele falou assim: jovem? Eu estou indo em nome de um Deus todo-poderoso, eu estou indo em nome de um Deus que pode fazer todas as coisas. Só que preste atenção, irmãos, ele chega diante da batalha e ele está desarmado. Tenta pensar comigo, Davi chegando diante da batalha. Claro, Davi sabia, era um expert na sua funda. Ele desce no riacho, pega 5 pedras, claro, porque existiam 5 gigantes na história, e ele diz o seguinte: eu vou estar preparado, se eu matar um e vier outros, eu tenho 5 pedras aqui. Manejava bem a ferramenta que ele tinha no momento. Ele sabia manejar esta ferramenta, mesmo não tendo espadas, não tendo lanças, não tendo ferreiros para fazer ferro, para fazer as armas, e não tendo ferro para que essas armas pudessem acontecer. Ele falou o seguinte: a ferramenta que eu tenho agora, neste momento, é a minha funda. Posso fazer uma pergunta para você? Qual é a ferramenta que você tem hoje para lutar contra os teus gigantes? Qual é a ferramenta? Alguns talvez vão olhar para mim e vai falar assim: pastor Lucas, eu perdi minha ferramenta lá atrás quando eu saí, eu perdi minha ferramenta lá atrás quando aconteceu. Irmãos, você tem a sua voz, e como diz aquela canção, ninguém pode calar um adorador. Você precisa ter essa clareza nas tuas mãos, que a única coisa que Satanás não pode tocar, sabe qual que é? É a sua voz, a voz do verdadeiro adorador. Ah, mas aí eu perdi isso, eu perdi aquilo, não importa. O que importa é que você se levante. Deus nesses dias está te chamando. Não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes você errou, quantas vezes você falhou, não importa quantas armas você deixou cair. O que importa é que hoje Deus está falando assim: pegue a única ferramenta que você tem e volta para a batalha, volta para a guerra, volta para a guerra, volta para a guerra. E aí Davi fala assim: eu só tenho a funda. Mas tenta pensar comigo, imaginar que Davi chega diante, eu poderia dizer o seguinte, de um pequeno Golias para próximo de um gigante Davi. Porque você se torna grande quando o teu Deus está contigo. Sabe, irmão, você precisa saber de uma coisa: Deus não vai te ausentar de dias difíceis. Deus não vai te ausentar. O Senhor, Ele promete estar com você no meio dos dias difíceis. Ele promete caminhar perto de você nos dias das dificuldades. Por isso que Ele diz o seguinte: quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Ele está dizendo o seguinte: quando passares, Ele está dizendo o seguinte: você vai passar. Você vai passar. Ele está dizendo assim, ó: quando você passar por dias difíceis, eu prometo que eu vou estar com você. Isso significa que eu e você vamos ter dias altos e baixos. Agora, o segredo, sabe qual que é? É que eu e você precisamos voltar a buscar ao Senhor verdadeiramente. Buscar ao Senhor verdadeiramente. Davi chega diante daquele Golias, e ele olha bem para o Golias, e algo interessante me ressalta aos olhos, porque ele está com uma funda e 5 pedras, mas ele olha o Golias vindo diante dele, o gigante se aproximando dele, e ele olha nas mãos de Golias a espada. Quando ele olha aquela espada, ele fala assim: epa, para tudo, para. Aquela espada não pertence a ele, aquela espada pertence a mim. Aquela espada que ele está nas mãos não é deles, aquela espada é do meu povo. Aquela espada, aquela ferramenta foi roubada. Ela não pertence aos filisteus, ela pertence a nós, porque em algum momento ela foi roubada. E aí eu imagino Davi chegando diante de Golias, e já não mais prestando atenção na sua altura, na sua dimensão. Ele não estava mais preocupado com o tamanho daquele gigante, porque ele sabia: eu preciso pegar de volta a minha ferramenta. Eu preciso pegar de volta aquilo que em algum momento eu perdi. Eu preciso tomar de volta, porque nunca pertenceu aos filisteus, pertence a mim. E aí ele vai diante daquela guerra. E é interessante que a Bíblia, depois você pode ler 1 Samuel inteiro, mas especificamente capítulo 17, você vê que ele se aproxima com aquela funda, com o alforje de pastor, e ele pega a funda, e ele joga, ele roda e joga diante de Golias. Você imagina comigo,
Os historiadores, Flávio Josefo usa uma expressão na história aos Hebreus, que é muito interessante. Ele diz o seguinte, que a velocidade a qual aquela pedra foi lançada diante dele, era muito, muito, muito veloz, a ponto de ser aproximadamente de 100 a 160 km por hora, o lançamento da pedra de Davi. Aí você fala assim, o que tem a ver? O que vai me acrescentar isso? Vou te explicar, preciso de um homem aqui, vem cá. Tá, você vai ter que ser Golias. Tá, eu vou descer aqui para vocês, não. Tá, você vai ser Golias agora, topa? Só não cai perto, não cai, é só de brincadeira, tá? É brincadeira, isso aí, em nome de Jesus, tá, amém. Pensa comigo, irmãos, tenta imaginar comigo a cena. Davi, ele pega, eu vou descer, irmãos, porque senão eu vou ficar mais alto. Davi, ele pega, afunda e roda e joga a pedra em direção a ele, sim ou não? Quando ele joga a pedra bate aonde? Na testa. Sim ou não? Estão aí? Quando a pedra, imagina, não vou colocar nem 60 e nem 160 km por hora, vamos dizer que foi a 80 km por hora, aquela pedra. A lei básica da gravidade diria que pelo fato de ter batido na testa, para onde ele tem que cair? Para trás, cara, vem cá, não vai cair. Em nome de Jesus, é só de brincadeira. Bate a pedra, ele vai fazer isso aqui. Sim ou não? É lógica. Só que para onde Golias cai? Não, pera, não tem lógica. A pedra bate com 100 km por hora e ele cai para frente. Como? E por quê? Posso explicar? Porque todas as vezes que você for lutar contra o seu gigante, levando o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso vai fazer o seguinte, pode guerrear. Ele não vai te ausentar da guerra, ele vai falar assim, pode guerrear. Mas Deus, ele se encarrega de fazer isso aqui, ó. Todas as vezes que você levar o nome de Cristo em primeiro lugar, dizendo o seguinte, eu estou passando pela prova, estou passando pela luta, pelos dias difíceis, é o seguinte, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Ah, mas está me faltando dinheiro, não importa, porque o meu dinheiro também foi convertido. Lembra que eu comecei dizendo isso? Porque quando você se converte, você se não se converte somente a sua boca ou só seu olho, você converte o corpo, alma e espírito. Então o seu dinheiro, a sua vida, os seus pensamentos, tudo é entregue ao Senhor, sim ou não? Então quando você passar pela luta, Deus fala o seguinte, pode jogar pedra, pode jogar a pedra, pode ir, joga, pode ir, pode guerrear com a ferramenta que você tem na mão, porque eu me responsabilizo de devolver a ferramenta que um dia roubaram. Pode usar a ferramenta que você tem na mão, porque eu, o seu Deus, Davi, o seu Deus, vou lutar por você nesta guerra. Eu vou lutar. Obrigado, irmão. Aplauda, que não é para mim, é para ele, é de... Você tem que entender uma coisa, quando Pedro está caminhando sobre as águas, o próprio Cristo fala para ele, pode vir, sim ou não? Foi uma palavra de Jesus, ele falou assim, Jesus, eu posso andar? Se é tu mesmo, deixa eu andar. Jesus falou assim, pode vir, Pedro. Ô Pedrão, vem, pode caminhar, e Pedro caminha. Eu imagino de todos os discípulos falando assim com ele, mas você afundou. Ele falou assim, mas pelo menos eu caminhei, e você que nem andou sobre as águas? Já parou para pensar nisso? Porque, irmãos, gente para apontar o dedo e falar assim, mas você errou. Mas eu falo assim, mas eu tentei. Pedro fala assim, eu vou caminhar. Se é tu mesmo, o Senhor deixa eu caminhar sobre as águas? Jesus fala assim, pode vir, Pedro. Porque eu sei que você só acredita vendo. Vem, Pedro, vem. E aí Pedro caminha. Pedro dá o primeiro passo, segundo passo. Teve medo, afundou. Mas qual braço que levantou Pedro de lá? O do próprio Cristo, porque quando você está pela voz de Jesus, você caminha pela palavra, porque Deus não tem compromisso com o seu achismo, Deus tem compromisso com a palavra dele. Então se ele tem compromisso com a palavra, ele está dizendo assim, pode andar, você vai passar pelas águas, elas não vão te submergir. Então passe, caminhe, só pare de questionar, de reclamar. Irmãos, o que nós temos visto nesses dias, pastor Beto, de pessoas questionando, reclamando, pastora Pamela. Quer ver uma coisa? Esses dias atrás perguntaram assim para mim lá na igreja, mas pastor, o irmão que estava cantando, você viu que ele estava de bermuda? E eu falei, amém, irmão, eu vi, mas era um culto de jovens. Mas sabe, né? Aí outro dia, o outro chegou e falou assim, pastor, hoje o louvor não estava muito legal. Tá? E aí passou outro dia, o mesmo irmão falou assim, pastor, hoje não sei, o som não estava muito bom.
Eu falei, puxa vida, você só reclama, você só murmura. Aí, quer ver uma coisa que eu comecei a prestar atenção? Eu passo pelas igrejas e pergunto o seguinte: quem gosta do momento de louvor? Todo mundo, eu. Aí eu pergunto, qual área que você mais gosta? Aí a maioria fala assim para mim, eu gosto do louvor. Eu gosto do louvor, eu gosto da música. Eu nem gosto muito da palavra, até porque o pastor Beto vai pregar, eu não gosto muito. É o pastor Lucas, eu nem gosto, não, eu gosto do louvor. Por isso, você viu que a irmã desafinou hoje? Você viu? Irmão, posso fazer uma pergunta para você? O louvor é para quem? Se é para ele, você não tem que gostar da música. Se o louvor é para ele, você não precisa gostar do louvor, porque o louvor é para ele. Sabe quem tem que se agradar com o louvor e adoração? É ele! É ele! Então os ouvidos dele têm que subir o som agradável. Mas aí sabe o que acontece? Tem gente que começa a questionar, mas isso, mas aquilo. Irmão, sabe o que Deus tem falado comigo nesses dias? É tempo de fechar a boca, é tempo de não murmurar, de não questionar, é tempo de avançar, prosseguir, porque grandes coisas Deus está fazendo. Sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus tem me confrontado nesses dias, pastora Márcia, que a gente tem tanta palavra profética. Nossa, quantos tem palavras proféticas aqui? Irmãos, palavra profética é o que a gente mais tem. Eu preguei aqui uma vez falando sobre o congestionamento profético. Palavras proféticas a gente tem, eu acho que 400, até meus 99 anos. Não precisava mais receber nenhuma, e eu tenho palavra profética. Agora, posso fazer uma pergunta para você? Não é mais tempo de você receber uma palavra, e sim de dar respostas. Você está respondendo a elas? Ou você vai esperar vir para o culto, que culto nunca foi lugar de receber nada? Culto não é lugar de receber, culto é lugar de entrega. Se culto é lugar de entrega, você está disposto a renunciar às suas vontades e desejos por ele? Vocês estão comigo, irmãos? Eu não estou bravo não, irmãos. É que é algo que Deus tem falado com a gente nesses dias. E é tempo da gente ser confrontado. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil, irmãos. O pastor Beto sabe, os pastores que estão aqui, os pastores sabem. É muito mais fácil a gente vir aqui e abraçar e cuidar do teu ego. Falar assim, irmãos, para de sofrer. Vem para a igreja e para de sofrer. É mentira, o evangelho nunca foi para de sofrer. O evangelho é vem, carregue a tua cruz e me siga. Venha sofrer com Cristo. Minha avó dizia o seguinte: se com Jesus é difícil, imagina sem Ele. Não é? Não é um evangelho assim, para de sofrer. Sabe, irmão, você está pecando? Segue em pecado, afinal de contas, né? Não! É um evangelho do dia seguinte, da segunda, onde ninguém está te vendo, e onde você vai falar assim, sabe de uma coisa? Eu preciso renunciar às minhas vontades. Eu preciso ser luz. Sabe, irmãos, antigamente a gente dependia de alguém orar pelo enfermo, hoje é você que tem que orar pelo enfermo. Antigamente eu dependia que alguém viesse, a irmã está com dor, vem cá que eu vou orar. É assim que você tem que fazer, e não, eu vou ligar para minha pastora para ver se ela pode fazer uma visita, porque ela tem o dom da cura. Quem tem o dom da cura é você, porque você vai orar em nome de Jesus. Então o evangelho é prático, ele é mais prático, mas ele é confrontador. Ele vai confrontar, ele dói, ele machuca. Só que é interessante que Davi, ele chega, o próprio Golias cai. Deus se responsabiliza em dizer o seguinte, sabe de uma coisa? Eu vou colocar o seu gigante prostrado diante de você. Eu vou colocar o gigante prostrado diante de você. Até porque, irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que as portas do inferno, o que acontece? Vamos de novo, as portas do inferno o quê? Contra quem? A igreja. Posso fazer uma pergunta para você? Lá atrás nós temos um portão, uma porta que tem outra porta. Porta é ferramenta de ataque ou de defesa? De defesa. Quer ver uma coisa? Você vai dormir à noite, você vai lá na tua casa, você fecha a porta e tranca. Por quê? Para que ninguém entre. Ela é ferramenta de defesa. E a Bíblia está dizendo o seguinte, que as portas do inferno, isso significa que o inferno tem que proteger-se diante da igreja. Mas a igreja está com medo do inferno. Se a igreja está com medo do inferno, é porque em algum momento Satanás roubou a ferramenta. Isso sabe o que significa? É que as portas do inferno não vai prevalecer, sabe quando? Quando você voltar a orar.
quando você voltar a adorar, quando você voltar a buscar, quando você voltar a jejuar, quando você voltar a falar, sabe de uma coisa? Eu vou chorar, porque Joel 2, todos nós queremos que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quem não quer avivamento aqui? Todos nós queremos, irmãos, todos nós queremos avivamento. Só que nós queremos que nos últimos dias o Senhor derrame o seu espírito sobre toda a carne. Mas versículos antes, sabe o que está dizendo? Chore os ministros, sacerdotes do Senhor, volte ao altar, volte ao alpendre. É gostoso a gente querer a glória, o mover, o movimento, o poder. Quem não quer, irmãos? Todos nós. Mas sabe o que nós não queremos muitas vezes? É voltar a chorar, buscar e dizer, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Eu não vou sair daqui. Senhor, o Senhor tem que falar comigo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que no altar não pode faltar fogo e lenha. O fogo do altar não pode deixar de queimar, irmãos. Só que aí você está esperando, sabe quem? Que queime o fogo aqui no altar? O teu pastor. Você está esperando que o pastor venha aqui, se mova e prega, dê virueta, faça alguma coisa, para você falar assim, uau, o culto hoje foi maravilhoso. Você está esperando que a palavra venha e seja tanto impacto que você está esperando que o teu pastor faça isso. Só que pensa comigo, se eu hoje chego na minha casa e vou para o quarto, segunda, vamos dizer que vocês não tenham reunião nenhuma durante a semana, vamos dizer que vocês só têm uma reunião uma vez por semana, no domingo aqui, você vai na segunda-feira, você ora, terça-feira você busca, quarta-feira você está jejuando, quinta-feira você está buscando, sexta-feira você está buscando, sábado você está buscando, quando chega no domingo, aí junta você que está fazendo isso, junta você que está fazendo isso, você que está fazendo isso, você que está fazendo isso, a igreja está colocando lenha no altar, chega aqui, o músico vai tocar o primeiro acorde, o que vai acontecer? A glória de Deus. Aí você vai falar assim, meu, que louvor ungido. Não tem a ver com o músico, tem a ver com que você colocou lenha no altar. Você colocou lenha, fogo, e disse assim, Senhor, eu não posso deixar apagar, eu não posso deixar apagar, eu preciso queimar todos os dias, eu preciso disso, Senhor, eu preciso te sentir. Então, igreja do Senhor, volte a chorar, volte a buscar, volte a clamar, volte a chorar diante dEle. Volte, é um tempo de nós crescermos, nós vamos alavancar, vamos voar. Agora, quer ver uma coisa? Eu falava há pouco com o pastor, nós nesses dias, pós-eleição, tudo isso acontecendo na nação, lá no Rio Grande do Sul, a gente vendo um caos, medo, incertezas. E o que levantou nesses dias, ministros, nesses dias, vozes querendo falar assim, eu sou a voz da igreja, eu sou a voz, sim ou não? Se abriu o Instagram, alguém falava assim, não, eu quero me levantar como voz nesta geração, para falar, sim ou não? Só que sabe o que é interessante? Nós só víamos um mover de vozes sendo levantada, mas o corpo ele é perfeito, o corpo ele é perfeito, se tem uma voz, precisa ter alguém orando, um joelho. Se tem a voz, alguém precisa estar enviando, tem que ter os pés de alguém que vá. Se tem a voz se levantando, tem que ter alguém olhando e prestando atenção, dizendo o seguinte, sabe de uma coisa? Tem ele gritando por Cristo, mas tem eu tocando as nações, tem eu falando em volta deste povo. Sabe o que Deus está nos chamando? É querendo não mais que a gente grite, seja uma voz, mas que possamos ser joelhos, pés, mãos, olhos, ouvidos. Porque esse exato momento o céu está falando alguma coisa. Neste exato momento o céu tem som. E sabe o que acontece? A gente precisa somente refletir aquilo que o céu está falando para conosco. Por isso o Senhor está em busca dos verdadeiros. Ele diz o seguinte, que a hora vem e chegou. Era mais ou menos assim, a hora um dia vai vir os adoradores. Aí, ao mesmo tempo que ele fala assim, ó, vai vir, ele fala assim, para. E já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão. Se ele está procurando verdadeiro, significa que ainda existe uma geração de falsos. Se ele está falando assim, que esses verdadeiros adoradores adorarão, significa que ainda existem adoradores que não estão adorando. Deus está nos chamando, irmãos, a viver a plenitude desta palavra. Então aí, irmãos, dá um glória, por favor. Vamos voltar lá para Davi. O gigante se prostra diante de Davi. Ele se prostra. Aí a Bíblia diz assim, que Davi
toma de volta a espada. Porque a Bíblia diz o seguinte, que Davi pega a espada que estava nas mãos de Golias e faz o que com ela? O quê? Corta a cabeça. Mas já parou para pensar, sabe quanto pesa uma espada medieval, uma espada de guerra? Você sabe quanto realmente pesa uma espada? Mais ou menos 60, 70 quilos. Pensa comigo, uma criança de 15 anos consegue levantar uma espada de 60, 80 quilos? Mas Davi levantou como? Davi simplesmente, para cortar a cabeça, isso aqui eu posso levantar. Para cortar a cabeça, ele não podia fazer assim, e bater. Não. Para cortar a cabeça, no mínimo, ele tinha que levantar a espada. Porque a Bíblia diz assim, que ele traz a cabeça do filisteu nas mãos. Então, para ele cortar a cabeça do filisteu, ele tinha que, no mínimo, levantar a espada e soltá-la. Mas Davi fez isso. Davi, um menino de 15 anos, como que ele conseguiria fazer algo assim? Sabe por quê? Porque em algum momento, Salmo 144 vai dizer assim, adestra minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Ele estava dizendo o seguinte, Senhor, quando eu for lutar com homens, adestra minhas mãos para a batalha, eu preciso matar, eu preciso cortar a cabeça mesmo, e prepara os meus dedos para a guerra, porque quando eu for diante de Saul com o espírito imundo, os meus dedos têm que estar preparados com a minha harpa. Vocês estão aí, irmãos? Mas aí é interessante, que Davi, mediante a isso tudo, ele levanta a espada, para cortar a cabeça. Aí alguém pergunta assim, mas como que ele fez isso, pastor? Eu te explico. Davi, ele foi criado desde pequeno, nos seus processos da vida, um dos processos que ele tinha, era levar a harpa dele. A harpa dele tinha peso, a harpa de Davi tinha peso. Ou você pensa que a harpa é como um violão, que pesa 2, 3 quilos, a harpa é pesada. Se você pegar uma harpa original, ela pesa mais ou menos 80 quilos. A Bíblia diz assim, que Davi, desde pequeno, coloca a harpa nas costas e vai da sua casa ao templo. Ministra diante do Senhor. Ele sai do templo e volta para sua casa com a harpa nas costas. Outro dia, ele levanta cedo, põe a harpa nas costas e ele leva e vai diante do Senhor ministrar a Ele. Sai dali, volta para sua casa. Sabe o que isso significa? Que Davi estava preparado para as batalhas da vida. Sabe, irmãos, a Bíblia diz assim que por exemplo, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele passava pelo pátio, entrava no lugar santo, tem toda uma história. Ele chega no pátio, ele tem que sacrificar, ele tem que lavar as mãos para não ter sangue nas mãos. A Bíblia diz assim, quando ele entra no lugar santo, tem uma mesa preparada, que ali não podia faltar pães, ali tinha os candelabros, tinha tudo preparado. Aí sim ele entrava no lugar santíssimo, para ali sim ouvir a voz de Deus, ali sim ele ter comunhão com o próprio Deus. Mas sabe que algo me chama a atenção? Que quando ele entra no lugar santíssimo, nesse lugar, a palavra de Deus, o original diz assim, que o peso de glória vinha sobre ele. E o original palavra peso de glória é kabod, é peso de glória, escreve C-H-A-B-O-D, Shabod, kabod. O peso de glória vem sobre ele, a ponto de ele conseguir se conectar com o céu e ouvir a voz de Deus. Isso significa que a glória tem peso. Se ela tem peso, significa que Deus está esperando eu e você emprestar os ombros nossos para poder levar esta glória a esta geração. Ele está dizendo o seguinte: você está disposto a emprestar os seus ombros? Está disposto a emprestar os teus ombros? Está disposta a emprestar os seus ombros para levar esta glória em todos os lugares da terra? Porque a glória tem peso, irmão, ela tem peso. Só que às vezes a gente pensa assim: eu simplesmente toco, eu simplesmente tenho escala, eu simplesmente vou num culto rotineiro de domingo. Não, Deus está falando o seguinte: leva a tua glória, leva a minha glória, leva o peso da glória, leva a minha glória, leva o peso da glória. Ela tem peso. Por isso que o sumo sacerdote, quando ele entrava no lugar santíssimo, a Bíblia diz assim que nos pés dele tinha um sininho, um formato de um sininho. E o povo do lado de fora em silêncio, esperando o homem de Deus ouvir a voz do próprio Deus.
ali dentro daquele lugar santíssimo. É interessante que eu imagino o povo do lado de fora falando assim, silêncio, silêncio. Estamos ouvindo o sininho, porque o sininho parar de tocar, o barulho do sino parar de tocar, é sinal que ele não estava preparado com o peso da glória, ele morreu. Ele morreu. Se ele não está preparado dentro do lugar santíssimo, ele morre. E aí, irmãos, a gente vem para a igreja, vemos cultuar ao Senhor, e aí o louvor está acontecendo e a gente está aqui assim, ó, parado. Eu não levanto a mão, aí eu tenho que falar assim, levanta a mão, aí o irmão, aleluia, então glória a Deus, irmão, faz algo, amém, cumprimento irmão, paz, você está bem? Sim. Irmãos, faça algo, aí você tem que reagir, tem que fazer com que a igreja, o peso de glória, ele é tão impactante, ele é tão pesado, que você não consegue ficar parada, você não consegue ficar parado. A glória de Deus, ela é tão impactante que você não consegue mais ficar parado. Então você está no culto, eu vou adorar. Eu estou na minha casa, eu vou adorar. Eu estou no meu trabalho, eu vou adorar. Eu estou onde? No meu ambiente secular. Quando eu falo secular, é o ambiente externo. Porque para Deus não vai ter esse ambiente secular, que qualquer lugar é lugar de você falar com Deus. Então você está nesse ambiente externo, você fala, sabe de uma coisa? Eu vou falar com Deus, eu vou adorar em tempo e fora de tempo. Deus está nos chamando nesses dias, como uma geração de verdadeiros adoradores, a voltar a carregar a glória, a voltar a carregar o peso da presença. Porque se é presença, é a glória, tem peso, é um cabode, é um peso de glória que está vindo sobre nós. Não é mais tempo de eu ficar simplesmente analisando com um olhar crítico. É tempo de dizer, sabe de uma coisa? Eu não vim prestar atenção no músico, na cantora. No cantor eu vim simplesmente a falar com meu Deus. Eis-me aqui, Senhor. Como Isaías estava dizendo, quando ele tem a visão, ele fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. O que o Senhor precisa de mim? O Senhor está te chamando nesses dias. O Senhor está me chamando nesses dias. É tempo de darmos respostas aos céus, porque a partir de agora, a responsabilidade é tua. A partir de agora, o adorador, irmãos, o instrumento, ele segue sendo instrumento na mão de um tangedor, na mão de um adorador. Então, a única coisa que Satanás não pode calar é a tua voz. E eu vou encerrar te dizendo uma coisa. No jardim, lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam, é muito interessante que eles colocam roupas de folhas, ele prepara, a Bíblia diz assim, que ele costura vestimentas de folhas, para poder cobrir o pecado dele. Só que sabe algo que me chama muita atenção, que me marca, é que mesmo Adão e Eva pecando, mesmo Adão e Eva vivendo uma vida de pecado naquele momento, Deus, ele segue sendo Deus. Deus todos os dias, na viração do dia, ele descia no jardim, e a palavra de Deus usa uma expressão dizendo assim, que a brisa suave tocava o jardim. Irmãos, sabe o que significa essa brisa suave? A presença do próprio Deus chegando. Eu imagino Adão e Eva dentro do jardim, dizendo o seguinte, dentro do jardim, naquele ambiente do jardim, dizendo o seguinte, agora silenciou tudo, porque a brisa suave, a brisa ao entardecer, do próprio Deus, pisando no jardim, chegou. Agora você já parou para pensar, e eu encerro aqui diante de Deus, você já parou para pensar, Caim e Abel, quando eles são tirados do jardim, Adão e Eva foi tirado do jardim, você já parou para pensar, Caim e Abel olhando para os seus pais e perguntando assim, pai, me responde uma coisa, como era sentir aquela brisa suave no jardim? Você já parou para pensar, Caim e Abel olhando para Adão e falando assim, pai, você ouviu a voz de Deus, você escutou os passos dele, você deixou o próprio Deus costurar roupas de pele de animal por você. Como é ouvir esta voz? Como é sentir esta brisa suave tocando o jardim ao entardecer? E aí eu imagino também Adão respondendo, era lindo demais, era único. Eu nunca mais pude ouvir Caim, eu nunca mais pude ouvir essa brisa suave, eu nunca mais pude ouvir, porque depois que ele me tirou do jardim, depois que ele me arrancou dali, eu nunca mais ouvi aqueles passos me tocando, se aproximando de mim. Eu perdi a ferramenta mais poderosa.
Sabe o que Deus está me chamando e chamando você nesses dias? É tomar de volta a ferramenta que talvez você perdeu. É dizer o seguinte: Satanás, você pode ter tentado me envergonhar, você pode ter tentado isso, mas hoje, Satanás, você perdeu mais uma vez, porque eu me posiciono para tomar de volta a ferramenta que um dia eu perdi. Se coloca de pé, irmãos. Se coloque de pé. Gostaria de convidar você, em alguns minutos, nós vamos orar, eu já vou passar o microfone. Mas sabe que é interessante que a irmã estava falando sobre ofertas há pouco, e ela estava falando de 1 Reis, de Elias, lá na casa da viúva. Mas é interessante você ver a história de Elias. Elias é aquele que orou e o sol parou, veio seca. Sim ou não? Elias é aquele que sobe diante do monte e ele começa a orar numa posição, colocando a cabeça nos seus joelhos, e começa a orar e dizendo: Senhor, pode mandar chuva, o Senhor falou, manda chuva. De repente ele olha para cima, ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele fala assim: uau, vai chover, e vem chuva, profetiza. Elias é o mesmo, aquele que está diante dos 850 profetas, 400 profetas de Baal, e 450 de Baal e 400 de Azera, e ele manda fogo descer do céu, arruma o altar, prepara o altar, organiza o altar e o fogo vem. Sim ou não? Esse mesmo Elias, depois do fogo descer, ele recebe uma carta de Jezabel, e a Bíblia diz assim que ele tem medo e ele se esconde. E sabe onde estava Elias? Dentro da caverna, escondido. Mais uma vez perdeu a ferramenta. Ele estava dentro da caverna agora, e a Bíblia diz assim, que sabe o que acontece? Um certo momento chega um vento forte, um barulho forte, e Elias dentro da caverna, ele ouve Deus falando assim: cadê você, Elias? O que fazes aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? E ele escuta o barulho, quase esse barulho, quase, isso aí. Ele escuta o barulho, ele fala assim: será que Deus está no barulho? No trovão? No vento forte? E a Bíblia diz assim: Deus não estava no vento forte. De repente, irmãos, eles começam a escutar rumores, barulhos, ventos, e ele fala assim: não, Deus não estava no vento. Mas de repente, vem uma brisa suave, a mesma aquela que talvez tocou lá o jardim, uma brisa suave. E aí ele escuta mais uma vez Deus chamando ele, falando assim: o que fazes aqui, Elias? Deus está olhando para alguém aqui hoje, falando assim: o que você está fazendo aqui escondido? Por que você perdeu a ferramenta e se escondeu? Por que você está triste, abatido, angustiado? Se eu coloquei dentro de você o fôlego de vida. Sabe que a única coisa que você não vê lá em Gênesis Deus criar é o ar, porque o ar ele sopra dentro de você. O ar ele fala: sabe de uma coisa? É meu filho, é minha filha. O Senhor está perguntando para alguém aqui: por que você está perdido? Por que você está se escondendo? Por que você está se escondendo aí dentro? Por que você perdeu a ferramenta e você não está indo atrás dela? E Deus está falando assim para você: mas eu estou te devolvendo a ferramenta hoje. A ferramenta que eu estou te entregando hoje é você tomar de volta. Você tem o fôlego de vida. Por isso eu quero convidar você a fechar os olhos agora. Eu peço para você fechar os olhos. Não vai acontecer nada. É só para você não se distrair mesmo. O momento de você fechar os olhos não é para você ter medo que alguém vai orar por você, que você vai cair, que isso, que aquilo. O momento de você fechar os olhos é somente para você entender que Deus está te chamando de volta. O momento de você fechar os olhos agora